Fala família, então, estamos aqui de novo. Aproveitei para gravar mais alguns vídeos aqui. E já que eu tô aqui, né? Não custa nada fazer mais um react. Reagir essa luta aí com o Fabrício e o Andrei. Que, né, foi uma luta para mim muito legal. Que, eu, pô, tava muito tempo já sem competir. Tava na vibe mais de coach, business e tudo mais, mas não tava focado ali na área competitiva. E o Fabrício é um cara que tá aí na competição, tá tendo resultados, e eu tinha muita vontade de lutar com ele, e eu lembro que eu até falei com a minha esposa, assim, que eu ia lutar com ele, que eu, né, ia bater o peso e tal, ia chegar na divisão, e eu tinha vontade de lutar com ele. Então a gente vai reagir a essa luta aí, que foi duríssima, contra o Fabrício. Vamos lá. Fabrício que é um cara que, né, tem um jiu-jitsu, assim, bonito de ver, né? A galera gosta de assistir. Moleque, sempre que tem oportunidade, ele dá uns pulos lá, ele faz aquele show ali à parte, como o Satoshi fazia, né? Muita gente acha que ele foi o primeiro a fazer isso aqui, mas o Satoshi foi o primeiro que eu lembro fazendo. Não sei se alguém antes começou a fazer, mas o Satoshi fazia isso, aquela antes da luta. E isso, pô, era uma marca dele, que eu também acho que é uma marca do Fabrício, faz as pessoas terem ali a intimidade, né? A intimidade com ele e tal. E esse negócio de Naruto e tudo mais é bem legal. Então, assim, eu tinha vontade de lutar com ele, sabia que ia ser uma luta boa, e eu sabia que ia ser a parte mais difícil seria talvez em pé, né? Que ele tem um wrestling bom, ele tem um judô bom, então eu esperava uma luta bem dinâmica em pé. Eu tenho, pra quem não sabe, a galera me conhece mais por puxar pra guarda e tal, mas eu também troco em pé, eu sei lutar em pé, eu sei fazer wrestling, eu sei fazer judô, eu troco o pé até bem, só que, vou ser bem sincero, não ando praticando, né, não tenho a prática de fazer, e acabei entrando aqui num CUX, e eu acho que se eu tivesse trabalhado um pouquinho mais treino, né, ali com mais tempo em pé, eu acho que eu entraria melhor. Nesse momento também eu vi que não dá para ficar sacudindo assim, que ele é muito baixo. Eu acho que eu podia até ter dado um pulo para as costas dele, talvez. Ficar sacudindo ele é uma coisa que no ADXC a gente lutou em pé também, eu até parei de fazer isso, porque toda vez que tu sacode ele... Oh, anúncio, calma aí. Toda vez que tu sacode ele, né, você acaba trazendo ele para sua perna. E como ele é muito pequeno, é difícil ter o espaço ideal, sabe? Tipo, é muito rápido, é muito pequeno. Ele sai do chão pro alto, assim, no estalar de dedos. Então, assim, eu tenho que tomar muito cuidado com isso. E, como eu disse, eu tenho problema no meu joelho. Então, assim, é uma coisa que pra mim é muito complicado. Eu fiquei fazendo esses fakezinhos, assim, de botar a perna na frente pra tentar fazer, sei lá, gerar reação e tentar... Não, gerar reação pra entrar em queda, entendeu? Criar espaço. Sendo que foi meio burro, porque como eu não consigo me apoiar na perna esquerda por muito tempo em pé, se ele segurasse minha perna, ele ia ter vantagem. Então não foi muito inteligente. Aquele seu no início foi tu queria fazer aquilo mesmo? Sim, 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 claro. Não, aquele COE ali é uma coisa que eu faço bem. Como eu disse, eu acho que se eu tivesse mais treinado, eu ia mais para baixo dele. Em vez de eu abaixar ele como eu fiz, eu levantaria ele e entraria mais embaixo. Eu acho que dessa forma eu ia ter conseguido chegar onde eu queria com mais resultado. Sim. Mas só que foi bom. Aí, ó, isso aqui que eu tô falando, ó. Ele é muito rápido. Então, assim, como ele é pequeno também, ele chega nas pernas baixas. É rápido. Olha lá, chegou no single. E aí eu até consegui brigar um pouco, mas é difícil. Eu não tenho muita estabilidade com a minha perna de esquerda que tá no chão ali mais, entendeu? Então é um pouco complicado. Ele conseguiu fazer dois, mas eu ali até então tava bem tranquilo, cara. Eu sabia que tinha muito tempo, eu sabia que eu ia conseguir engatado, raspar ele.
Eu sei que o mais difícil de raspar ele é quando ele tá afastado de você. Ele faz um negócio muito chato que é. Ele bota a bunda pra trás, abaixa assim, fica baixinho e se afasta. Então é bem complicado quando ele tá fazendo isso. Mas quando tu tá conectado assim, nem tanto. Não acho tão difícil assim, não. E ali eu comecei a trabalhar com o pé no bíceps, né? Pra abrir espaço. Olha lá, isso aí que eu tô falando. Isso aqui é chato. Isso aqui é bem chato. Ele não É abaixa e chato. também não deixa tu raspar. Sim, isso aí. Ele não vai pra frente e ele não deixa tu fazer muita coisa, não. Ele E se trava o tu. jogo ali, né? Isso aí, se tu tenta se mexer muito, acaba sendo ruim, porque abre muito espaço. Por exemplo, essa posição aqui que eu fiz foi porque, como eu sabia que ia lutar com ele, eu tava treinando muito essa ideia de eu tenho que fazer alguma coisa pra trazer ele perto de mim. Porque eu via que com os outros caras, ele sempre fazia esse negócio de se afastar. Sim. E eu falei assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa que eu trago ele colando comigo. Então essa posição aqui é uma posição que ela não é muito segura, mas que funciona muito bem. Você tem que tomar muito cuidado. Essa aqui, ó. Tá vendo? O controle do bíceps tem que estar muito bom, porque automaticamente eu abri meu lado aqui. Aham. Eu tenho pé no bíceps? Tenho. Mas se qualquer coisa der errado, ele fecha esse cotovelo bem, eu não consigo acompanhar, pode dar muito ruim. Mas essa posição é muito forte. Então eu consegui aplicar Ele ela. de volta, né? Eu apliquei ela bem, só que como eu falei, ele é muito pequeno. A perna de qualquer outra pessoa estaria um pouquinho mais aqui assim, e eu estaria conseguindo subir meio que num leg drag. Aham. Com ele, não dá. Essa posição é boa porque o cara vem na cílio da tua lateral. Sim, sim, sim. Nem, assim, eu acho que nessa aqui ele nem tentou ir pra lateral. Eu trouxe ele, ó. Ó, ele só dá um pulinho pro lado. Olha lá, eu trago ele, ó. Sim. Só que aqui, isso aqui é ruim, porque ele é pequeno. Então, eu sabia que eu ia ter dificuldade. Então, eu já conecto com um gancho do outro lado, ó. Tá vendo? Eu vejo que eu não vou conseguir subir antes dele. Eu começo a trabalhar com esse gancho aqui nessa perna para eu poder tirar o apoio dele. Aham. Entendeu? Porque essa perna dele aqui, ó, não tá no chão ainda completa. Ele não tá pisado no chão. Então, o que que eu fiz? Eu botei o gancho e comecei a chutar para cima para poder tirar o apoio dele. Eu tô com um braço controlado, eu tenho um braço controlado do outro lado, eu chuto e eu consigo subir. Só que ele agarrou na minha perna, como eu disse. A vantagem dele é muito forte do tamanho, ele é pequeno e para a categoria ali fazendo o que ele faz, sendo bom de queda, sendo bom de desequilíbrio e tudo mais, tendo um bom equilíbrio, isso acaba sendo muito favorável para ele. Então eu sinto que não só eu, mas muitos atletas têm dificuldade de lutar com ele, no sentido de se ele conseguir afastar de tu, segurar tuas pernas, ele vai te dar trabalho. Na hora que tu conecta, eu sinto que nem tanto, não é tão difícil assim. Então ali eu falei, vou começar a tentar trabalhar. Eu tenho uma regra ali dos 3 períodos, né? O primeiro período é tentar entender o cara, o segundo período é tentar sair ganhando, o terceiro período eu não posso estar perdendo, se eu estiver ganhando, eu tenho que controlar a luta, né? E se eu estiver perdendo, eu tenho que fazer qualquer coisa de qualquer jeito. Mas como eu disse, no segundo período eu tenho que estar ganhando. Então, eu não gosto de deixar passar do segundo pro terceiro sem estar ganhando. Então a minha ideia foi, se eu não conseguir fazer nenhum ponto aqui, se eu não conseguir conectar nele, que eu sabia que ia ser o mais difícil, eu vou levantar, vou ameaçar trocar em pé com ele, ele vai achar que, né, que eu vou trocar em pé, vou puxar para a guarda conectada e vou fazer minha posição. Então eu consegui fazer as pegadas na manga, aí ele fica com esse jogo ali mais recuado, que é chato, mas é a estratégia dele, né? Inteligente. Ali eu consigo conectar a fechada com a perna dele dentro. É uma posição que eu estava trabalhando bastante até, de bater pro lado. Só que ele tá apoiando bem pro lado de cá, então tá sendo difícil levar ele. E se eu conseguisse quebrar a pegada da gola, eu ia cruzar pra tentar ir pras costas, pro single, alguma coisa. Mas ele tá com a pegada bem forte, tá com domínio bom, então eu decido abrir, né? Aqui ele tenta passar pra frente, eu entro no laço.
como ele tá por cima, ele tem vantagem. Ele tá por cima da minha perna, ele vai automaticamente vai ter mais força que eu. E aí eu consegui abrir espaço e circulei o pé ali. Então aqui a gente já tá indo pro minutos, já tem 6,5, né? Falta 6,5. Na verdade já passou ali mais ou menos uns 4 minutos e alguma coisa. Então já é a hora de já estar começando a se cuidar ali e tal e buscar fazer ponto, né? Mas só que ainda tá de boa no ponto de vista estratégico do que eu tinha na minha mente, né? Então por isso que eu tô ainda um pouco mais... Recuado, né? Ele trabalha assim, ele é baixo, ele é pequenininho, então quando ele fica nessa posição aqui, cara, é muito difícil trabalhar, é muito difícil fazer qualquer coisa, porque se tu estica, tu chuta aqui pra esticar, ele anda em volta, Anda em volta. ele circula. E aí se tu fica parado, ele vai ficar parado. Então, Sim. então assim, é bom pra ele, ainda mais que tá 2-0 pra ele. Então, assim, é muito bom pra ele. A pegada dele tava boa na minha perna, então eu não tava conseguindo quebrar as pegadas, né? Tu puxou a mão dele ali, né? Puxei a mão pra ajeitar, pra não deixar ele quebrar o meu laço. Eita. Toda essa atenção, né? Claro, porque se eu começo a trabalhar do outro lado, por exemplo, eu tô aqui, Zé. Aí a mão dele tá aqui do lado, quase pra fora. Eu tenho que trabalhar desse lado de cá, certo? Se eu não controlar esse lado primeiro, esse lado aqui não vai ser um problema, porque o que vai ser um problema vai ser esse lado aqui. Entendeu? Tem um laço aqui. Eu não posso fazer nada desse lado aqui antes de consertar o outro lado. Então eu tenho que ir lá consertar. Então eu venho, conserto. Tu vê que ele manteve a mão do mesmo jeito. Aham. Eu acho que eu não faria isso. Eu teria trocado a minha mão, né? Aqui eu acho que ele não fez certo. Ou é aquilo, né? Cada um tem uma estratégia. Talvez a estratégia dele era ganhar dos 2 pontos e ficar ali, né? Então, assim, se for essa a ideia, tá certo, né? Mas só que ele me deu E a pegada outra de também, ele novo. deixou essa pegada aqui, né? Isso que eu tô falando, é exatamente o que eu tô falando, Sim, sim, sim. Essa pegada aqui que é o Caraca, ele deu problema. um mole muito grande. Ó, mas o que eu falei, talvez nem seja o mole que ele deu, entendeu? Talvez é o quê? Talvez é o que ele quer, é a estratégia dele. Se fosse eu, na hora que o cara solta minha mão aqui e vai pro outro lado, eu já buscaria fazer o quê? Levantar um pouquinho, trocar essa mão para outra perna, tentar tirar ela de baixo, né, do laço ali, e começar a trabalhar de uma forma ali mais agressiva, dar pressão, isso aí. Só que, como eu disse, eu acho que a cabeça dele ali não era nessa de, tipo, avançar. Então, pra mim, pra fazer guarda, acaba sendo mais tranquilo, mas ao mesmo tempo eu tô perdendo, então não pode ser tão tranquilo assim. Chega até uma hora que eu faço uma coisa que não se deve fazer, que eu vou mostrar pra vocês, que foi mais pra poder arriscar alguma coisa mesmo, que eu cheguei à conclusão que eu não ia conseguir fazer nada se eu ficasse esperando muito ali. Mas aqui acontece uma movimentação, na minha cabeça eu só tava pensando em cair por cima, eu ajeito o meu pé na frente do rosto dele antes de qualquer coisa, esse lado de cá, ó. Então ele tenta pular, aí ele tenta chegar num laço, ou num laço, na verdade ele tenta chegar por dentro aqui talvez ganhando por dentro ali, não sei como que faz, ou veranda, e aí ele volta pro leg drag aqui, ó. E aí quando ele tenta voltar pro leg drag, eu tenho o braço dele controlado, fica difícil pra ele, eu controlo essa perna aqui pra não deixar ele solto, pra ir pro outro lado, então ele fica preso aqui comigo, e a minha ideia é abrir o meu pé na frente do rosto dele. E aí eu faço isso e acaba tirando o perigo e me ajuda pra poder eu raspar ele, ó. Só que, como eu disse, cara, é muito complicado, ele é muito baixinho, então parece que ele sempre tem apoio, sabe? Parece que ele tá sempre com base. Aí eu chego até a fazer 2 pontos, que eu não acho que seria 2 pontos, pra ser sincero, foi bem rápido. Eu não vi eu trocando de nível muito rápido assim, acho que teria que ser uma vantagem, não 2 pontos. Mas, beleza, ele sobe de volta e consegue devolver os 2 pontos. Mas eu não acho que tinha sido 2 pontos. Aqui, eu acho que foi outro erro meu, eu deveria ter trabalhado melhor essa one leg. Na verdade, essa foi a maior burrice da luta que eu tive. A maior de todas. Por quê? Porque
Pra lutar com o Fabrício, você tem que controlar as pernas. Então, se você controla as pernas dele, automaticamente você tem uma vantagemzinha maior. Então, eu não fiz a única coisa que era pra eu ter focado muito. Sim. E aqui, ó, aqui o erro que eu falei, ó. Eu vou, aí eu perco a perna dele. Ali eu já tava um pouco irritado, porque ele era muito pequeno, então era difícil, ó. Ele segurando a minha perna do mesmo lado, eu sento aqui, tipo, todo displicente. Isso aqui, se fosse com, por exemplo, com cobrinha da vida, se eu fizesse isso aqui, ele ia passar minha guarda. Ia passar, ia pegar minhas costas, ele ia fazer eu pagar o preço. Sendo que eu acho que na mentalidade do Fabrício nessa luta, tava sendo um pouco mais cautelosa. Ele, não é canhado, não é questão de acanhado, é questão de ser um pouco mais. Ele tava focando mais em ganhar. Exato, exato. E aí ele até deu uma pressãozinha ali, porque era óbvio, tinha que fazer. Mas ele desistiu. E aí o juiz ainda dá uma vantagem. Até acho que talvez não seria. Deixa eu ver. Meu joelho tá ali, talvez, não sei. Só que tá vendo, eu acho que podia ter um pouquinho mais de ênfase dele. Ele podia ter dado mais pressão ali. Tentado fazer o virar de quatro apoio, alguma coisa, passar. Então tinha oportunidade de passar aqui. Ele desacreditou, ele não acreditou. Não. Aí tem isso. Aí então eu vi o tempo, falei, 6 minutos, faltam 4. Já estamos entrando no terceiro tempo, então eu não posso mais ficar sentado. É hora de ser inteligente aqui. Fiz as minhas pegadas. Aí eu puxei pra guarda do jeito que eu gosto de puxar, né? Que é o pé no quadril e fazendo a dela riva do outro lado. E aí essa posição é uma posição que, cara, eu faço muito bem, faço desde criança. E eu já sabia que ele tava sempre saindo por baixo, então eu falei, eu vou ficar em cima dele, né? Vou ficar bem em cima dele, comecei a jogar o peso pra cima dele. E aqui foi mais uma questão de controlar a luta e tal. Tô falando com o coach aqui alguma coisa. Na hora da luta a gente fica meio doido, né? Mas aí eu comecei a dar pressão aqui, meio que chegando pro lado. E aí foi aquilo, né? A diferença é muito grande, né, mas assim, você gosta de jogar muito pra frente, né? Cara, eu gosto, mas eu vou ser bem sincero. Nesse campeonato aqui, esse aqui já é o outro dia, né? Sim. Foi o PAN. Eu lutei um primeiro dia, eu perdi 6 quilos pra lutar. E isso foi muito ruim pra mim. Nesse dia aí, lutando com ele, eu tava sentindo muita cãibra. Eu tava sentindo muita fadiga nas minhas pegadas. E tava muito complicado fazer essa luta e fazer o que eu queria fazer. Quando eu cheguei por cima, eu já tava cansado. Eu falei, cara, eu tenho que respirar, voltar o gás, eu tenho que atacar ele, porque eu sei que aqui não é a área dele, aqui é a minha área. Eu tenho que passar isso aqui. Entendeu? Ele faz guarda bem, mas, tipo assim, na minha visão, eu falo, não, eu tenho que conseguir passar, né? Então, foi mais ou menos assim o que estava acontecendo na minha cabeça, só que ele tava fazendo a guarda bem, né? E eu não tava conseguindo controlar as posições. Aí eu até cheguei numa posição que eu faço bem. Essa mão esquerda não tava tão forte na gola, eu senti que ela foi fadigando e ele tava conseguindo me empurrar. Então é uma coisa que atrapalhou também. E ele é pequenininho, então a perna dele fica sempre voltando na frente do rosto ali. Mas aqui eu tô trabalhando bem, cara. Eu tô trabalhando bem, trabalhando inteligente. Querendo ou não, eu tô ganhando. Falta 2,5, final do Pan-Americano de faixa preta. É o segundo maior campeonato mais importante do mundo. Então, na minha cabeça era, vou manter a pressão, tô numa posição confortável. Eu acho que dá pra passar. Aí eu acelerei aqui, errei. Podia ter ficado um pouco mais consciente aqui no Crazy Dog, aqui, que a gente chama essa posição, controlando a perna e a gola. Aqui era só manter, ó. Era só manter. Aí o que eu fiz? Eu apavorei e vim pra cabeça, em vez de ficar lá pro corpo. Eu tinha que ter voltado, ó. Deixa eu tentar parar na parte aqui, ó. A hora que ele tenta virar, eu avanço pra cima. Cadê? Ai, cacete. Foi muito rápido. Mas tá vendo? Sim. Ele tá assim, se eu tivesse pra cá segurando a gola dele, ele estaria complicado. Nessa lateral aqui. Exato. Ou se o pé dele escorrega aqui, mas aí não tem como ficar né? Então era pra eu ter mantido meu corpo desse lado de cá, em vez de ter ido pra lá. Por isso que eu perdi a posição. E aí faltavam 2 minutinhos, de ser inteligente. Isso aqui é uma outra coisa que é difícil fazer qualquer coisa com ele, quando ele tá assim. Porque não tem como tu colar,
Tu colar, ele agarra tua Ele vai perna. agarrar a tua perna, eu tô ganhando, então não tem como colar nele ali. Ele não, tipo assim, ele não quer fazer a guarda aberta ali. E eu acho que isso acaba não sendo tão bom pra ele, porque o tempo tá passando, entendeu? Sim. O tempo tá passando, então eu acho que ele tinha que ter tentado isso aí. Eu acho que ele tinha que ter feito isso aí antes. Uhum. Porque eu não acho que ele ia conseguir subir na minha perna de qualquer jeito e me derrubar. Afastar. Exato, ele não ia me derrubar assim. Então, tava muito longe. Eu acho que ele tinha que ter feito isso aí antes. Eu acho que ele teria tido o quê? Uns 30 segundos a mais, 40 segundos a mais. E aí isso seria muito importante no total da luta, né? Isso é uma coisa que a galera às vezes esquece. Que não é só a técnica que você usa ou a forma que você usa. Às vezes é o controle do recurso, né? Você saber controlar o recurso. Por exemplo, pô, eu tô perdendo, faltam 2 minutos. Se eu ficar nessa posição aqui, eu vou tentar uma coisa que se eu conseguir vai ser legal. Mas isso aqui é o mais certo de dar bom. Então eu tenho que fazer o que é mais certo de dar bom, entendeu? Sim. Porque ali ia ser difícil ele tentar chegar na minha perna. E a diferença, tipo assim, tem gente que tá ganhando, faltando 1 minuto, quer ficar parado. Aí, tipo assim, dá muita esperança pra pessoa que tá perdendo tentar fazer alguma coisa. Mas Exato. é bom ficar sempre dando pressão, né, mas É. pressão que o cara, Cara, tipo então, assim, não tá depende, parando. depende. Então, eu tô dando pressão, mas tu tá vendo que eu tô sendo mais cauteloso? Sim, sim, não Por tá exemplo, ele derrubando. fez o erro que eu fiz. Só que ele tá controlando meu braço e ele tá controlando minha gola. Então, por exemplo, quando ele controla minha gola aqui, ele começa a. Ele abre o espaço de lá, né? Como eu fiz, sendo que ele tá com a mão na minha gola. Uhum. Se eu tento ir pra lá, ele me dá um collar drag, certo? Sim, te puxa. Exato. Então, se eu tento vir pra cá na toda de maluco, ele pode me dar um loop choke. Então, eu tenho que controlar ali os recursos que eu tenho e ser inteligente. Eu consigo afastar um pouquinho dele pra poder trocar as pegadas. Então, eu acho que se isso daqui fosse começo de luta ou algo do tipo, seria bem diferente. Eu tá muito mais agressivo, aceitando muito mais os riscos, né? Sendo que nesse momento a gente tem que ser inteligente, a gente tem que pensar o que vai ser o ideal pra gente ganhar a luta, né? E aí ele tá trabalhando a Della Riva. Como eu sei que ele não é um atleta que faz muito bem o birimbolo, né? Por exemplo, igual o Miau e tal. Quando ele botou a Della Riva, eu nem segurei a perna dele. Mas isso é uma coisa que eu sempre falo para meus alunos. Sempre que tiver. Deixa eu ver aqui, eu passo muito aqui, eu tenho que aprender a melhorar, a passar isso aqui menos. Vamos lá. Quando o cara começa a trabalhar uma Della Riva segurando sua perna assim, eu sempre falo para os alunos, mata a perna, certo? Sendo que o Fabrício, ele é um cara que ele eu não conseguia ver ele girando embaixo no birimbolo com facilidade, porque ele tem a perna curta. Então, isso acaba até complicando ele, porque eu ia conseguir afastar e tal, e ia ser um pouco difícil. Eu não acho que ele ia conseguir chegar lá num berimbolo bem, né? Podia chegar, mas eu não acho que ele ia chegar. Então, na minha visão aqui, era muito mais seguro eu segurar a gola dele para tentar trazer ele para mim e dominar ele na força, né? Do que eu tentar ir pra perna, segurar essa perna aqui e ele começar a trocar para one leg Sim. e levantar para cima. Então, seria muito mais arriscado o jogar para cima, o one leg, né? Que é ele jogar a perna em cima do ombro dele, do que ele girar pro birimbolo. O birimbolo é uma coisa que eu sou mais acostumado e eu tenho mais recurso. Então, quando ele chegou aí, eu já consegui acompanhar bem, acertei ele o joelho, né? Segurei a gola para trazer. Aqui, ó, segura a gola para. Eu botei o negócio na frente na hora. Segura a gola para trazer ele para cá, né? Deixar ele de lado. Só que aqui eu dei mole que eu não consegui fechar o cotovelo, mas eu consigo dar pressão na cara dele aqui para afastar. Ele quebra minha pegada muito bem da gola para cruzar meu braço. Eu consigo chegar no 2 em 1. E ele tá sempre querendo chegar na tua perna. Né? Sim, sim. Mas Desde esse é o certo. Esse é o início. certo. Ele tem que chegar nisso aqui para tentar criar um scramble, criar uma situação de briga, né? Sim. Então, mas se tu reparar, eu fiquei o tempo todo aqui nessa ideia aqui, ó. Enquanto eu tava com a gola, eu cruzava o joelho. Quando ele quebrou, eu abri o joelho. Uhum. Tá vendo? E aí, quando ele tentou voltar, joelho pra frente. Tá vendo? O joelho tá centralizado. Uhum. E o joelho apontado pra ele. Eu tenho que abrir o joelho de novo. Eu abro o joelho de novo aqui, ó. Enquanto meu joelho estiver fazendo a coisa certa, tá vendo? Que eu virei meu joelho de novo na hora que ele foi tentar ir pro 5. Enquanto meu joelho estiver fazendo a coisa certa, dificilmente ele vai
conseguir subir. Isso aqui é um erro que a galera comete muito, na verdade, que é esse posicionamento aqui. Às vezes a gente perde posição ou perde alguma coisa por causa disso. Se tu talvez tivesse segurado a perna, o cara te jogava para cima. Se tu não consegue fazer esse joelho trabalhar bem, esse aqui, ó, o direito, né? Você acaba tendo mais dificuldade. Aqui eu fico com o joelho um pouco mais fechado, porque eu tenho um domínio bom. Eu tava com a minha mão na gola, eu tava segurando essa perna, então eu queria dar pressão para esse lado de cá. Quando ele quebra a minha pegada, que foi, tipo assim, é o que eu falei antes ali, minha pegada tava muito fadigada, cara, muito. Tipo, já viu quando queima, assim, absurdamente? Não é fácil perder 6 quilos um dia antes, o dia para lutar o campeonato e lutar e pouca água. E, cara, eu comia, nada se mantinha no meu corpo, então foi muito, muito ruim, para ser bem sincero. Mas é o que é, então a gente tem que fazer o melhor disso aqui. Eu acho que a pegada aqui foi quebrada muito fácil, ele nem tinha um ângulo tão bom assim, e ele conseguiu quebrar. Mas é isso, eu troco a pegada, já que eu não tenho a mão direita, eu tenho que chegar com a mão esquerda, e aí com a mão esquerda eu entrego para minha mão direita para eu começar a empurrar esse pé aqui, ó. Isso aí. Então, essa troca aqui é uma troca muito legal, ó. Essa troca aqui, essa troca é muito legal. Eu tô aqui, tá vendo que eu não tô nem segurando aqui com pegada? Porque minha mão não tava fechando. Tava muito ruim de fechar a mão. E aí, pô, é uma luta de alto nível, cara, 20 segundos, não pode errar. Então ele quebrou minha pegada, eu segurei com a outra mão para trazer ele para perto, trouxe a pegada para minha outra mão, porque eu sabia que se eu não fizesse essa troca, eu não ia ter nada para empurrar a perna dele. Então ele ia começar a me jogar para lá. E se eu ficasse assim, ó, eu ia ficar desequilibrado, porque ele já estava controlando meu braço direito. Ele estava segurando meu braço direito. Exato, e aí eu ia estar com a minha mão esquerda e ele ia me jogar o balão igual eu fiz com ele, na verdade. Então, o que eu falei? Eu tenho que trocar rápido aqui, porque se eu demorar muito também ele vai bater pra lá. Então pode ver que minha troca ela é bem rápida. Eu tô ali, eu vejo que vai quebrar, eu já chego na gola. Chego, troco, empurro e abro o joelho em cima dele. Não pode cruzar aqui, não pode. A galera tem muito... eu tenho visto alguns vídeos, né? E até mesmo em treino, eu vejo a galera dando muito esse mole aqui, Zé. Quebra, faz, aí tem a briga e tal, o cara começa a fazer, né, essa troca aqui, ó. Aí o que ele faz? Já cruza esse joelho pra cá, certo? Aí quando tu cruza esse joelho pra cá com um cara desse jeito aqui, é onde o cara sobe no single. Então, não era inteligente, entendeu? Aqui indo pro lado assim, né? Sim, você tem que abrir o joelho primeiro pra entrar o braço na frente dele. Meu braço tava em cima. Então, eu não posso fechar o meu joelho se o meu braço não estiver dentro, na esgrima ali. Ele tava dominando. Né? Exato. Ele tava dominando a minha perna. Então, se eu tentar fechar o joelho, ele vai subir com facilidade. Agora, quando eu boto o joelho na frente dele, é uma barreira que eu crio. Entendeu? Ele tá tentando fazer assim pra levantar. Sim, aí eu boto o joelho aqui no peito dele, aqui, ó. Como que ele vai subir? Não sobe. Então, eu consegui travar, aí a briga final, faltava, sei lá, 4, 3 segundos. E aí era só correr pro abraço. Então é isso. Eita, o que houve aqui? Deu uns porrada aqui, né? Caralho. Ó. Tal, tal. Oh, aí quebra a mão. Isso que tinha que ser feito, né? É isso. E é isso, galera. Eu sinto que esse campeonato foi um campeonato... eu sempre falo assim, é engraçado nos vídeos depois. É um campeonato que... Né? Mas, sério, esse campeonato aí foi muito legal. Muito legal pra mim. Depois de muito tempo sem ganhar nada, eu tava muito focado em outras coisas, eu consegui voltar e lutar esse campeonato aí muito bem. E, cara, eu fiquei feliz porque era um evento que eu ainda não tinha ganho, era um título que eu ainda não tinha. Pra ser bem sincero, hoje em dia eu não luto mais por dinheiro, ou por reconhecimento, ou por nada. Eu luto porque eu gosto de lutar. Eu luto porque ainda dentro de mim tem uma chama que ainda me puxa a estar lutando, a estar fazendo melhor, sabe? Então eu quero ainda, né, mostrar mais aí pro mundo do que eu consigo, do que eu sou capaz, numa versão melhor do que essa daqui, com certeza numa versão melhor do que essa aqui, porque eu acho que essa versão foi uma versão boa, eu mandei bem, eu fui campeão ali,
sabe? Então, é difícil falar que foi ruim, mas eu acho que essa versão aqui foi uma versão que não tava saudável. Não tava saudável, sabe? Então, assim, não tem como você querer ser o melhor. E eu falo muito isso com meus atletas, ser o melhor sem estar fazendo tudo que tem que ser feito. Então, eu preciso de mais tempo, ou eu preciso mudar de categoria, ir pro leve, ou eu preciso fazer um trabalho com mais tempo ali, porque eu não posso fazer mais isso. Porque, cara, no alto nível, no alto rendimento, qualquer detalhe conta. Eu sei que eu tenho jiu-jitsu para brigar com qualquer um, mas se a gente não faz o que tem que ser feito, a gente não faz o 110%, a gente chega ali e pode perder. Então eu lembro que na primeira luta eu quase perdi pro João, pro Bisnaga, que é um garoto, porra, muito bom, muito bom. Eu sabia que ia ser uma guerra, até porque eu tava muito debilitado, cara. Tava muito mal mesmo, assim. Eu fiz pegada no kimono dele, eu fiquei zonzo, assim, achei que ia pagar. Então, pô, perder 6 quilos eu acho que eu acordei umas 4 da manhã, comecei a fazer, e eu acho que eu lutei lá pra 2, 3 da tarde, se eu não me engano, galera. Não sei, eu acho que foi mais ou menos isso. Eu fiz 2, 3 horas de round de sparring ali, com meu aluno, na parte da manhã, round. Já fui pra sauna, fiquei na sauna um tempão. Então, assim, qual foi o máximo que você já perdeu, Zé? Pô, não foi nem no dia, foi na semana, eu acho que foi uns Semana? 4 quilos. É, mas pra semana ali, né? É, semana inteira. Tá, 4. então é de boa. Mas, No dia, cara, 6 quilos é maluquice isso foi demais. muita doideira. Foi muita doideira, porque depois eu fui fazer uns exames, fiz exame de sangue, fiz exame Tudo de errado. hormonal ali. Cara, minha testosterona tava em 300. E o médico falou, pô, cara, tem que se cuidar. Você é muito novo ainda. Dá pra fazer, pô, ter um cuidado melhor com o seu corpo e tal. Foi onde eu fiquei um pouco preocupado, porque, cara, realmente foi muito ruim, né? Pô, minha mãe já teve problema com rins, ela fazia hemodiálise, então eu não quero passar pela mesma coisa só porque eu fui indisciplinado. Então, cara, a próxima vez que eu lutar, eu vou estar fazendo tudo certinho, vou estar me alimentando bem, me dedicando e chegando no meu 100% e mostrando aí um jiu-jitsu legal pra galera. Valeu? E tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, rapaziada. Se inscreve no canal aí. E Comenta, compartilha. é isso. Pra mais. Tamo junto. Força. Os-